Olá, alunos do site Direito em Tela. Hoje vamos falar sobre audiências de custódia. Se você for um estudante ou interessado no direito processual penal que ainda não teve aulas desta disciplina, não fique alarmado se não encontrar em nenhum texto legal qualquer referência às audiências de custódia. Elas não existem no sistema legal do processo penal brasileiro. Assim mesmo, tem nome e fama dignos de celebridades nacionais. É uma BBB do direito processual penal. Explico melhor. Na Carta Magna de 1988, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a CADH, e quando quiser falar dela, fale na Convenção como Pacto de San José da Costa Rica. Isso impressiona. Essa convenção foi promulgada em nosso país pelo Decreto 678, de 6 de novembro de 1992. Também no Código de Processo Penal, ou na legislação especial em vigor, nenhuma lei complementar, ordinária ou especial usa a expressão audiência de custódia para referir qualquer ato judicial ou jurisdicional. Mas ela existe entre nós e tornou-se um fenômeno de mídia e de marketing. Podemos afirmar que a expressão audiência de custódia surgiu em nosso meio com a edição da Resolução 213 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência de controle da atuação administrativa do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, através de expedição de atos regulamentadores no âmbito da competência do mesmo Poder Judiciário. É, portanto, fruto de uma regulamentação interna corporis por órgão de controle do Poder Judiciário e direcionada exclusivamente aos integrantes daquele poder constituído, na tentativa de implementar o respeito a um dos direitos individuais declarados na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em seu artigo 7, que enuncia o direito à liberdade pessoal e afirma, particularmente em seu item 5, que, abre aspas, toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem seu comparecimento em juízo. Fecha as aspas. Essa convenção ingressou no ordenamento legal do nosso país no final do ano de 1992, logo depois do feriado Dia dos Finados, período no qual o brasileiro direciona seus esforços para as festas de final de ano, férias escolares, finais de campeonato de futebol e o carnaval, outro orgulho nacional. Apesar de invocada por doutrinadores de nomeada, o direito subjetivo público reconhecido ao cidadão detido ou retido passou despercebido para a grande maioria do povo brasileiro. E ignorado permaneceu ao longo dos anos seguintes, na medida que o Congresso Nacional não se mobilizou para legislar normas que tornassem concretas aquela proposição da Convenção, e de que nosso país foi signatário. E olha que oportunidades não faltaram. No ano de 2003, em 2008, em 2009, através de leis ordinárias, introduziram-se algumas modificações no Código de Processo Penal. Falou-se em preso, falou-se em juiz de direito, mas nada foi dito sobre a apresentação sem demora. No ano de 2011, a Lei Ordinária 12.413 introduziu importantes modificações em relação à prisão em flagrante, sua comunicação imediata ao juiz de direito, ao promotor de justiça, à defesa e à pessoa indicada pelo próprio preso.
As providências do juiz ao receber o auto de prisão em flagrante, a decretação de prisão preventiva e as condições para sua admissibilidade, a prisão domiciliar para preso provisório e as medidas cautelares diversas da prisão, e ainda alterou dispositivos referentes à liberdade provisória, com ou sem fiança. Mas não foi ainda naquele ano de 2011 que o legislador brasileiro quis tratar da matéria a apresentação de pessoa detida ou retida sem demora a juiz de direito. Chegamos assim aos dias de hoje, podendo garimpar leis especiais de natureza processual penal ou de alterações no Código de Processo Penal, sem que qualquer destas manifestações legislativas pretendesse dispor sobre outra formalidade ou procedimento relativo àquele tipo de ato, além do texto já assimilado da Convenção. Enfim, o Congresso Nacional, até a data de hoje, não considerou necessária a imposição de encargos, formalidades, deveres ou de qualquer outro ônus a quem quer que fosse para a realização do ato judicial para a apresentação de pessoa detida ou retida ao juiz de direito. Sabe-se que no Congresso Nacional tramita o projeto de lei do Senado, número 554/2011, que se encontra ainda hoje em fase de interminável discussão, tendo por tema a operacionalização do artigo 7º, item 5º da Convenção Americana. Não iremos abordar o teor do projeto. O Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Resolução 213, inspirada nas situações caóticas de superlotação carcerária e de exacerbada violência urbana, pretendeu, além de regular os deveres funcionais de seus integrantes, também concretizar a observância ao direito à liberdade pessoal prevista na Convenção Americana. Mas complicou um pouco as coisas quando pretendeu fundir esse ato de preservação à garantia individual com o ato processual de avaliação da custódia aos conduzidos em prisão em flagrante, que já era suficientemente previsto pelo artigo 310 do Código de Processo Penal. Deste assodado híbrido experimental surgiu a audiência de custódia, que ainda em 2018 não logrou ser implementada em todo o território nacional nos moldes preconizados pela Resolução 213. Onde foi implementada, não logrou evitar a superlotação carcerária, nem contribuiu para a redução da violência urbana. Sua utilidade preventiva e repressiva aos atos de tortura e de maus-tratos contra a pessoa presa ou apreendida é inegável e por si só já justificaria qualquer tentativa para sua implementação em nosso meio. Mas, focada especialmente no ato de prisão em flagrante, a resolução foi benéfica à contratação de advogados para acompanhar o ato e à contratação, até com dispensa de licitação, do fornecimento de monitoramento eletrônico em tempo recorde, as festejadas tornozeleiras eletrônicas. Os fabricantes não conseguem atender à demanda. Nem os equipamentos têm se mostrado eficientes para a restrição da criminalidade pelos seus usuários. Mas vendem muito e, vez por outra, são alvo de propaganda por órgãos de comunicação social, como se pudessem contribuir efetivamente para a resolução dos problemas carcerários ou de violência urbana. A audiência de custódia, criada pela Resolução 213, é, pois, uma normatização do Poder Judiciário para os integrantes do Poder Judiciário para aplicação do artigo 7, item 5 da Convenção Americana. Como um juiz de direito devesse ouvir a pessoa detida ou retida, concluiu-se que deveria sê-lo num ato público, e então deram o nome de audiência para o ato judicial de apresentação, sem demora, de pessoa presa. Pelo mesmo motivo, previram que, com a presença de advogado constituído, o defensor público e também do Ministério Público, o juiz lhes desse vez e voz para eventual participação no ato, na defesa dos interesses privado e público. Aproveitaram-se dessa oportunidade para fundir as providências judiciais com aquelas para o recebimento do auto de prisão em flagrante previstas no artigo 310 do Código de Processo Penal. E aproveitaram para incumbir ao magistrado a adoção de medidas imediatas para a coleta de indícios de tortura
ou maus tratos à pessoa presa, que pudessem ser atribuídos a agentes públicos, principalmente. Qualquer do povo pode prender, e prende, mas a tortura perquirida pelo Poder Judiciário parece voltar-se exclusivamente àquela protagonizada por agentes públicos, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. Decorreram daí várias inferências de lege ferenda, gerando algumas polêmicas e algumas conclusões apressadas. Gerou quase uma histeria hermenêutica. No site Direito em Tela, vamos tentar suscitar algumas dessas polêmicas, ressuscitar outras e analisar muitas das questões que envolvem esse experimento que busca provocar uma evolução no trato ao cidadão criminoso em nossa sociedade. Desde já, nossa proposta vai tentar balizar o debate sem confundir o ato de garantia a direito humano previsto na Convenção com o ato processual penal de garantia acautelatória da ordem pública ou econômica, da conveniência da instrução criminal ou da aplicação da lei penal. É uma missão difícil. A audiência de custódia deve ser obrigatória para qualquer pessoa detida ou retida? Segundo a leitura do item 5 do artigo 7 da Convenção Americana, toda pessoa detida ou retida deve significar qualquer indivíduo, brasileiro ou não, cidadão ou não, capaz ou incapaz, que venha a ter a sua liberdade restringida em decorrência de flagrante delito ou ato infracional, decreto judicial de prisão preventiva, decreto judicial de prisão temporária, decreto judicial de prisão para extradição, decisão de pronúncia, decreto judicial de prisão civil por inadimplência alimentar, sentença condenatória, aplicação de medida de segurança de internação ou decisão de condução coercitiva. Condução coercitiva. Segundo a leitura do artigo 310 do Código de Processo Penal, os atos judiciais de conversão em prisão preventiva, de aplicação de medidas cautelares diversa da prisão ou da concessão de liberdade provisória são aplicáveis à hipótese de prisão em flagrante. Mas não só. Fora da prisão em flagrante, por exemplo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão rege-se pelo artigo 282 e seus parágrafos do Código de Processo Penal. Nada obstante, da leitura da Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça, extrai-se que a audiência de custódia seria aplicável a qualquer tipo de prisão, mas, de fato, só faz referências explícitas e detalhadas do procedimento à hipótese de prisão em flagrante. Não restam dúvidas quanto ao alcance da Convenção Americana, quanto à obrigatoriedade do ato de apresentação, sem demora, de pessoa presa ao juiz de direito, nem quanto à utilidade desse procedimento como garantia de um direito subjetivo público de todo e qualquer cidadão que tenha sua liberdade restringida por ato do Estado. Inquestionável também sua utilidade para a prevenção e repressão a atos de abuso de autoridade, bem como para orientar políticas criminais a partir dos dados que venham a ser colhidos em cada ato. Mas este ato seria obrigatório? Quais seriam as implicações em relação ao status libertatis do cidadão na hipótese de não realização desse ato? Teria reflexos na validade dos atos processuais que venham a suceder o ato prisional em flagrante? Já imaginaram se todos os presos no Brasil que não participaram de audiência de custódia devessem ser postos em liberdade imediatamente por um suposto vício insanável de sua prisão? Os condenados seriam postos em liberdade? Os pronunciados, idem? Os presos civis, em sua totalidade? E os retidos por condução coercitiva? Que efeitos sobreriam nos respectivos feitos? Com a anulação do processo ou do procedimento, a partir do momento em que a audiência de custódia, sem demora, devesse ter sido realizada, seriam geradas inseguranças jurídica e pública monumentais. Nem tanto à terra, nem tanto ao mar.
Os precedentes de nossos tribunais têm oscilado entre uma declaração retórica de obrigatoriedade da realização da apelidada audiência de custódia e quanto às consequências dessa obrigatoriedade. Isto é, todos a dizem obrigatória, mas não sendo realizada, não gera nulidade aos atos processuais que se sucederem em relação ao preso, quando réu em processo criminal, nem ensejarão sua liberdade se fundamentada por decisão da autoridade judicial competente. Mas é ato que deverá ser realizado, ainda que tardiamente, quer ser tamen, isto é, mesmo após prolatada a sentença criminal ou em qualquer fase processual ou recursal, e mesmo em relação àqueles que após autuados tenham sido beneficiados pela fiança arbitrada pela autoridade policial, ela deverá ser realizada. Já há precedentes de tribunais endossando a decisão judicial de primeira instância que deixa de realizar a audiência de custódia na ocasião indicada, sem demora, desde que devidamente fundamentada, seja por motivo de força maior, seja por outro motivo considerado relevante, relaxamento de prisão, concessão de fiança pela autoridade policial, greve nos serviços penitenciários ou de segurança pública, falta de viatura, de combustível e outras coisas assim. O que relativiza, e muito, o caráter de obrigatoriedade desse ato. Outra questão. Quem seriam os participantes obrigatórios da audiência de custódia? Assim entendido o híbrido ato da Convenção Americana e do artigo 310 do Código de Processo Penal. Segundo a leitura da Convenção Americana, é que surge evidente que o juiz de direito e a pessoa detida ou retida são os protagonistas necessários, indispensáveis do ato de apresentação. Já para os atos decisórios previstos no artigo 310 do Código de Processo Penal, o único protagonista é o juiz de direito, como a lei, a jurisprudência e a praxe vem afirmando há mais de 50 anos. Da leitura à resolução 213 do CNJ, só é possível a conclusão de que a participação de advogado constituído, de defensor público e ou de promotor de justiça é de natureza facultativa e obrigatória a sua notificação prévia. A ausência de participação de qualquer desses atores não inviabiliza nem invalida a realização do ato, posto que essencial é a presença do juiz e da pessoa detida ou retida ou apreendida. Fica evidente que o ato previsto pela Convenção Americana visa a radical garantia aos direitos do cidadão preso. Sua apresentação se dará diretamente ao órgão máximo para decidir sobre sua liberdade, sem intermediários, proporcionando a adoção de providências que garantam e preservem seus direitos individuais. Seguindo essa premissa, a Resolução 213 do CNJ atribuiu a primazia ao juiz de direito para, entre outras providências de sua alçada, entrevistar o preso em flagrante, indagar-lhe sobre as circunstâncias de sua prisão ou apreensão, no caso de adolescente, questionar-lhe sobre a ocorrência de tortura e maus-tratos, adotando as providências cabíveis, determinar a realização de exame de corpo de delito quando cabível. Aos demais participantes facultativos do ato, a mesma resolução autoriza reperguntas compatíveis com a natureza do ato de garantia e requerimentos relacionados à liberdade do preso. E se o cidadão preso, por qualquer motivo de seu interesse, não quiser comparecer perante o juiz do direito, o ato ainda será obrigatório? A realização do ato, a nosso sentir, será sempre obrigatória, ainda que destinada a registrar a ausência ou recusa de participação pelo preso, seja ele afiançado pela autoridade policial ou que, para esse fim, se recuse a sair da cela em que se encontre. Afinal de contas, é ato para assegurar direitos, não para impor qualquer outro ônus ao cidadão preso. E os adolescentes apreendidos em flagrante delito, internados provisoriamente ou por consequência de sentença,
também não seriam alcançados pela audiência de custódia? Como visto anteriormente, quando o artigo 7, item 5 da Convenção Americana refere-se a toda pessoa detida ou retida, também está incluindo no alcance da apresentação imediata ao juiz de direito o adolescente, a quem se atribua a autoria de ato infracional e ao qual se restrinja, por isso, sua liberdade. Detido ou retido. É sabido que a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, no ano de 1990, já se deu sob a inspiração do Pacto de San José da Costa Rica. Por isso, em seu artigo 175, o ECA determinou o encaminhamento desde logo do adolescente apreendido em flagrante de ato infracional ao representante do Ministério Público e a apresentação desde logo do adolescente apreendido por força de ordem judicial à autoridade judiciária. Isso a partir de 12 de outubro do ano de 1990. Com a promulgação do Decreto 678 de 92, a Convenção Americana passou a ter vigência imediata em nosso ordenamento jurídico. Desde então, a apresentação do adolescente deveria ser realizada diretamente ao juiz da infância e da juventude para a verificação da legalidade do ato restritivo de sua liberdade, sem prejuízo de encaminhamento também ao representante do Ministério Público, neste caso, para fins de instrução do feito, oitiva informal sobre o fato imputado, bem assim dos pais, vítima e testemunha, sempre que possível. O que temos visto é que nada disso foi observado em relação ao adolescente. Nem se diga que o encaminhamento ao Ministério Público, previsto pelo ECA, supre a exigência da Convenção. Não há como. O artigo 7, item 5º da Convenção, aponta que a apresentação da pessoa detida ou retida devesse se dar à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais. E o Ministério Público não exerce função judicial. Portanto, não se prestaria a cumprir aquele dispositivo legal. Até mesmo a Resolução 213 do CNJ comete ao juiz de direito o dever de indagar sobre as circunstâncias de sua apreensão. Apreensão, está lá no artigo 8º, inciso 5º da resolução. A apreensão em flagrante é ato próprio para os autores de ato infracional, as pessoas em idade adolescente. Os princípios da prioridade absoluta e da proteção integral ecoam a Convenção, e a Resolução 213 do CNJ estende esse direito aos adolescentes com a liberdade restringida, por força de apreensão em flagrante de ato infracional ou por ordem judicial. A consequência lógica, embora não seja pragmática, aponta no sentido de que a audiência de custódia é obrigatória também para as pessoas em idade adolescente. E o preso afiançado pela autoridade policial não precisa ter aferida a execução de sua prisão? O preso em flagrante, a quem seja arbitrada a fiança pela autoridade policial, objetivamente considerada a pena cominada, a conduta típica reconhecida, também pode ter sido vítima de tortura ou de maus tratos. Talvez por força dessa curial constatação, foi que a Resolução 213 do CNJ não excluiu o afiançado por ato policial de ser apresentado em até 24 horas à autoridade judicial competente, vez que tal providência lhe é aplicável, independentemente da motivação ou da natureza do ato. Assim, ao ser-lhe arbitrada e paga a fiança, o preso em flagrante seria liberado somente após a sua apresentação à autoridade judiciária, conforme preconizado pelas normativas que regem o experimento audiência de custódia, ou deveria, pelo menos, assumir o compromisso de aquela cerimônia comparecer sem demora. E se o próprio preso preferisse abrir mão do exercício desse direito subjetivo público, apresentação ao juiz, para se livrar solto
imediatamente. Segundo a Resolução 213, em sua interpretação à Convenção Americana, a pessoa presa não teve previsto o exercício de recusa a comparecer perante a autoridade judiciária, ainda que preferisse ser liberada imediatamente com pagamento da fiança, ainda que preferisse permanecer quieto em sua cela, ainda que desejasse nada noticiar às autoridades sobre as circunstâncias de sua captura, de sua autuação, ou de não fazer parte das estatísticas do Sistema de Audiência de Custódia, o SISTAC. Nesta fase de implementação da Convenção Americana e a míngua de lei regulamentadora dos atos procedimentais, a audiência de custódia deve ser entendida como um experimento, dependendo do desenvolvimento de soluções para as dificuldades e para os impasses que necessariamente surgirão nesse país continental. Enquanto o Congresso Nacional não dispuser sobre a matéria, devemos aguardar as futuras decisões judiciais e dos tribunais sobre estas circunstâncias. Repete-se, a realização do ato, a nosso sentir, será obrigatória, ainda que se destine a registrar a ausência ou recusa de participação pelo preso, pois é ato destinado a assegurar direitos, não para impor qualquer ônus ao cidadão preso. Mas qual seria o juiz competente para presidir a audiência de custódia, consideradas as hipóteses de prisão? O juiz natural ou um juiz designado para presidir tais atos? Segundo a leitura da Convenção, pode ser tanto o juiz natural, o juiz do processo, quanto um juiz designado para esse fim. Para a Carta Magna, em seu artigo 5º, incisos 53 e 61, ninguém será processado nem preso, senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade competente. A apresentação de pessoa presa ou apreendida em flagrante delito a um juiz de direito não se trata de ato instrutório de processo penal, pois antecede a propositura de eventual ação penal, que poderá ou não vir a ser deflagrada em momento posterior. Assim, não se exige a identidade entre as figuras do juiz competente e do juiz natural. Já os atos de constrição da liberdade, que tenham sido determinados no curso de um processo penal ou infracional, necessariamente deverão ser realizados perante o juiz competente, o juiz do processo, exigida a identidade entre juiz competente e juiz natural, por exigência constitucional. Consequência dessa premissa, os atos regulados pela Resolução 213 do CNJ podem ser praticados por juiz competente, aquele designado para o ato, apenas nos casos de prisão em flagrante. O mesmo não ocorrerá em relação aos presos ditos processuais, preventiva, temporária, por pronúncia, por sentença condenatória, por exemplo, pois a autoridade competente nesses casos deverá atender ao princípio do juiz natural, não podendo ter revista uma decisão prisional por outro magistrado de mesma instância. Por exemplo, o juiz da primeira vara criminal decreta a prisão preventiva do réu recalcitrante. Cumprido o mandado de prisão, não poderia o juiz da custódia resolver substituir a prisão por entender cabível uma medida cautelar diversa de prisão. Nestas hipóteses, revela-se relativa incompatibilidade do ato de apresentação previsto pela Convenção Americana com o ato de avaliação de custódia prevista pelo artigo 310 do Código de Processo Penal ou do 312. As demais hipóteses de prisão são aplicáveis outras disposições processuais. A Resolução 213 CNJ nada menciona em relação às hipóteses distintas da prisão em flagrante no que se refira à autoridade que devesse presidir o ato de custódia. Os atos de apresentação da pessoa e de avaliação da liberdade têm fundamentações legais diversas, finalidades diversas e necessariamente competência jurisdicional diversa. Enfatiza-se, se para o ato de apresentação é admitido o protagonismo de qualquer juiz de direito,
ou outra autoridade em função judicial para o ato de homologação da prisão em flagrante ou de avaliação da liberdade, para as hipóteses de prisão no curso do processo, por sua imbricação processual, o protagonismo deverá ser do juiz competente para o processo a que se vincula a prisão, a apreensão ou a condução coercitiva. Estas são as considerações iniciais no nosso direito em tela. Outras circunstâncias e hipóteses serão abordadas nos nossos próximos encontros. Ficam aqui algumas provocações para você mesmo, para que você mesmo antecipe as suas conclusões. Por exemplo, audiência de custódia é ato de instrução processual, sujeita a contraditório, ampla defesa, recorribilidade das decisões? Ou seria um ato judicial voltado à garantia da integridade física e da liberdade do cidadão preso ou apreendido? Outra, na audiência de custódia, para a conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva, o juiz pode procedê-la de ofício ou depende de requerimento do Ministério Público? E para a concessão de liberdade provisória, o magistrado dependeria de requerimento expresso por parte do advogado constituído ou do defensor público ou pode concedê-la de ofício? Mais outra, as pessoas sentenciadas à medida de segurança de internação estariam sujeitas à audiência de custódia? Ou ainda, o réu, no curso do mesmo processo criminal, pode ser beneficiário de mais de uma obrigatória audiência de custódia? Se for sim, até quantas? Iremos abordá-las em nossos próximos encontros, aqui no Direito em Tela. Até lá!